Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui hoje mais uma vez no Idiomas Online para trazer mais conteúdos sobre a língua portuguesa e também o Brasil. Então, hoje eu trago mais um episódio aqui de histórias e coisas típicas que temos aqui no meu querido Brasil Guarani. Então, lembrando que as lives, se elas saem num horário no qual você não pode assistir, então não se preocupem, porque as lives sempre ficam salvas aqui no nosso perfil e aí você pode assistir e acessar a hora que puder, a hora que quiser também. Outra coisa bem importante também é saber que aqui no Idiomas Online a gente traz geralmente temas no modo geral, sobre várias coisas. E lá no Aprenda Português com Paula, então lá é mais direcionado somente para português mesmo, certo? Que mais que eu tenho para dizer? Todos os dias estamos aqui trazendo histórias, conteúdo, explicações, enfim. Hoje eu trago mais um episódio sobre alguma coisa marcante aqui no Brasil. Hoje o meu tema será a quaresma, né? O início da quaresma, o que marca a quaresma, o que significa, quais são os exercícios que devemos praticar na quaresma, qual é a relação da quaresma com o brasileiro ou com a cultura do Brasil. Bom, então, lembrando que o Brasil é um país latino-americano, mas também traz como muita cultura europeia. Então, não adianta o nosso, a nossa religião principal aqui no Brasil é o catolicismo, é o cristianismo, sempre com base no cristianismo e no que acredita de Jesus, certo? A quaresma são os 40 dias, né, antes da Páscoa, antes da ressurreição de Jesus Cristo, né? Então eu já expliquei aqui que o carnaval ele é feito porque o que acontece? O carnaval ele tem o objetivo de você ter aqueles 5 dias de festa para você poder fazer tudo o que você quiser, principalmente comer carne, sair de festa, beber, fazer coisas que depois você tem que respeitar por 40 dias, certo? Que é aquele período que a gente respeita, o período que Jesus passou aqui na Terra. Todas as pessoas levam isso à risca? Não, claro que não. Ninguém é obrigado a acreditar em nada, né? Mas eu digo porque é a maioria das pessoas que fazem isso aqui no Brasil. Isso acontece realmente. Então, vamos lá. Na quaresma, os cristãos se preparam para celebrar a Páscoa, que está no centro de todas as celebrações da Igreja e da fé cristã. Com a Páscoa, celebramos o mistério pascual da paixão, morte e ressurreição gloriosa de Jesus Cristo e nossa participação nesse mistério de Jesus e da igreja. Então, é basicamente isso, como nesse tempo é quando a gente celebra os mistérios de Jesus Cristo, né? Esse mistério pascal. Que a pascal é o quê? Que significa renascer, o renascimento, né? Páscoa. Durante a quaresma, somos convidados a rever nossa vida cristã e fazer uma avaliação sobre como andamos no seguimento de Cristo e no progresso das virtudes cristãs também. No final da quaresma, na noite de Páscoa, faremos a renovação das promessas do nosso batismo, que são os compromissos de nossa vida cristã. Devemos, pois, nos preparar para renovar nossa adesão a Cristo como seus discípulos missionários e amigos. Então, lembrando que quando a gente pensa realmente, será que estou no caminho certo? Será que estou seguindo Jesus? Jesus foi, se matou na cruz, né? Foi, se sacrificou por todos nós. Será que eu estou me sacrificando pelos meus irmãos e pelas pessoas? Mas o sacrifício pelos irmãos não é fazer como Jesus Cristo de se pregar na cruz, e sim de fazer a bondade para os outros, ajudar os próximos, né, as pessoas que estão ao nosso redor. A igreja nos indica os seguintes 3 exercícios quaresmais.
Então, está explicando que nós temos basicamente como 3 exercícios de quaresma para se cumprir. O primeiro é o jejum, e neste conceito estão incluídas todas as formas de penitências, as escolhas e as necessárias renúncias e sacrifícios para correspondermos aos caminhos de Deus. Não existe vida cristã autêntica sem seguir os mandamentos de Deus e sem obedecer ao Evangelho de Cristo. E isso requer uma disciplina na vida e também sacrifícios e cruzes. Cruzes é quando você carrega uma coisa, né? O exercício do jejum deve ser o auxílio para a nossa conversão a Deus. Então, a questão do jejum é como uma forma de fazer um sacrifício mesmo, né? Para, não sei, ser correspondido de alguma maneira. Essa parte do jejum eu gosto bastante de frisar porque, como todo mundo sabe, eu vivi durante uns anos na Turquia. E lá na Turquia existe a religião dos muçulmanos, né? O islamismo muçulmano. Então, os muçulmanos eles também fazem o jejum de 40 dias, que se chama o Ramadã. Então, nessa época do Ramadã, eles também fazem o jejum de comida. Só que é totalmente diferente do que o que a gente faz na igreja cristã. Porque no catolicismo, o que a gente basicamente faz é não comer carne, porque a carne tem a representação do corpo de Jesus, é o que dizem. Só que lá na Turquia, as pessoas ficam sem comer durante o dia. Então, quando o sol nasce, eles param de comer. E quando o sol se põe, eles voltam a comer. Certo? Depois nós temos o outro exercício de quaresma que se chama esmola, que é quando você doa aos pobres. Certo? Você tem dinheiro, você doa aos pobres. Você tem comida, você doa aos pobres, doa a quem precisa. Com este conceito, entendemos toda forma de caridade e solidariedade fraterna. Somos reconhecidos como cristãos através do amor a Deus e ao próximo. Mas a tentação do egoísmo e do fechamento diante das necessidades do próximo é grande. A quaresma nos estimula na prática das obras de misericórdia. Sobre elas devemos um dia responder diante de Deus. A campanha da fraternidade cada ano nos propõe um aspecto da vivência da caridade e da solidariedade fraterna. Então, cada ano a campanha da fraternidade, que é um órgão católico, propõe como que fala? Impõe uma campanha, né? Geralmente é sempre voltada à caridade. A caridade, aqui no Brasil, a gente fala muito sobre isso, principalmente em todas as religiões, que a caridade nada mais é do que fazer o bem sem olhar a quem. Então, seja bom, seja educado. Uma pessoa foi mal educada com você, seja educada com ela, porque às vezes é isso que aquela pessoa precisa. Ninguém sabe a dor do próximo. A gente sempre fala do outro, né? Porque o outro fez isso, mas será que a gente olha para nós mesmos? Então isso também é uma atividade quaresmal, que é a caridade, além de olhar o outro, ser bom para o próximo. A terceira atividade é a oração, que é sempre orar, e nessa época, então, orar com mais intensidade, sempre rezar, pedir a Deus, não só para nós, mas também para todos, né? Para todas as pessoas. Este é um tempo abençoado e um tempo também muito favorável. É aquele tempo que a gente se vê como mais puro, porque fica fora de bebida, de carne pesada, né? Como não come carne pesada, não come carne vermelha. Diz então que se fica mais leve. Comecemos logo os exercícios de quaresma e nos exercitemos neles cada dia, respondendo ao convite de Jesus e ouvindo o que foi dito na quarta-feira de cinzas. Então, nos convertei-nos e
crê-nos no Evangelho. Rezemos mais intensamente, então, e acolhamos a palavra de Deus com atenção. Então, algumas dicas que eu vejo aqui da Arquidiocese de São Paulo. Então, são dicas que a Arquidiocese nos dá nesse período de Quaresma. Mas, no geral, é jejum, né? Esmola, que é a caridade, como eu falei, e oração. Gente, aqui a gente faz jejum? Não faz, eu não vejo. A única coisa que eu via mesmo acontecendo era nessa época de Quaresma, o meu pai, ele não afeitava o rosto. Ele não fazia barba, né? Ele não se barbeava. Então ele sempre ficava com aquela barba grande. Evitava muito de beber álcool e, claro, carne às vezes acontecia, mas também nós evitávamos. Bom, eu trouxe aí algumas histórias, tá? Disso. A história da Quaresma é sempre aquela história de que Jesus estava caminhando sobre o deserto e quando voltou, ele foi rezar e foi entregue por Judas para Pilatos. Sim, Pôncio Pilatos. Então, essa é sempre a história da Quaresma. Depois, conforme a Quaresma, eu vou trazendo mais curiosidades e mais dicas para vocês, mas eu não gosto muito de trazer como temas assim, porque é muito religioso. Então, acho que religião cada um tem a sua. Eu gosto de explicar porque é o jeito que a gente vê daqui do Brasil. E aí? E você aí do seu país? Como é que você vê isso? O que você acha sobre isso? Como é a Quaresma aí no seu país? Vocês fazem jejum? Também aprendem sobre a caridade? Então, vou esperar a sua resposta, tá? Gente, outra coisa, se eu falar alguma coisa aqui que vocês não entendem, não esqueçam de me escrever no direct, tá bom? Eu tiro as dúvidas de vocês. Qualquer coisa, me escrevam também. Se tem algum tema que você gostaria de ouvir aqui no Idiomas Online, também estarei à inteira disposição, tá bom? Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau!